Cloridrato de metilfenidato. Nomes comerciais mais conhecidos: Ritalina e Concerta. Nesse vídeo vou te falar tudo sobre essa medicação. É o vídeo mais completo sobre esse medicamento aqui no YouTube, com certeza. Vou falar doses, como utilizar, quem não pode utilizar, quais as indicações desse medicamento, qual a diferença da Ritalina para o Concerta, quais os comprimidos, formas de apresentação, liberação prolongadas, comprimidos normais. Se você tomar essa medicação, você vai passar num concurso, num vestibular, você vai ficar mais capacitado? Tudo isso nesse vídeo para você. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. O cloridrato de metilfenidato é uma medicação utilizada há mais de 50 anos. É uma medicação que tem nomes comerciais como Ritalina e Concerta, mas há uma diferença entre esses medicamentos, que é os comprimidos. A Ritalina, ela tem comprimidos de 10 miligramas e também tem cápsulas de liberação prolongada de 10 miligramas, de 20 miligramas, de 30 miligramas e 40 miligramas por comprimido. Enquanto o Concerta, ele é um medicamento de liberação prolongada, sendo que as doses são de 18 miligramas, 36 miligramas e 54 miligramas. Isso é importante porque a Ritalina de 10 miligramas em comprimidos, ele é um medicamento de duração mais curta, ou seja, as pessoas que vão tomar essa medicação, eles vão ter que tomar 2 a 3 comprimidos por dia, dependendo do caso. Entretanto, os comprimidos, as cápsulas de liberação prolongada, são doses únicas diárias. E para quem está indicado a Ritalina, o Concerta, o cloridrato de metilfenidato? Essa medicação está indicada no TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está indicada também na narcolepsia, que é uma doença rara, onde indivíduos caem no sono instantaneamente, repentinamente, várias vezes ao dia, como estou mostrando aí no vídeo. As pessoas têm uma dificuldade para se manter acordadas. E outra indicação são no caso de pessoas que têm depressão refratária já a medicamentos, podem ser utilizados a Ritalina como terapia adjunta. E como ela age no nosso sistema nervoso central? A Ritalina, o Concerta, o cloridrato de metilfenidato, é uma medicação estimulante, principalmente da dopamina e da noradrenalina. Presta atenção que isso vai fazer alguns efeitos que eu vou falar mais para frente. E esses estímulos de dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central deixam as pessoas com maior atenção naquela área frontal do nosso cérebro, que é a área que faz com que as pessoas tenham concentração, uma melhor memória, um melhor aprendizado naquela captação dos primeiros estímulos ali que nós estamos recebendo. Córtex frontal é aquela parte do nosso cérebro responsável por isso, pela atenção, pela mecanicidade de estarmos acordados, vivos e interagindo com o meio. Uma coisa importante: o cloridrato de metilfenidato, ele deve ser dado para crianças acima de 6 anos de idade, ou seja, crianças abaixo dos 6 anos de idade não devem utilizar essa medicação. A dose pediátrica, ela vai de 10 miligramas até 40 miligramas por dia, dependendo da criança, do peso, do tamanho. Geralmente, isso não pode ultrapassar essas dosagens. Agora, em adultos, essa dose pode chegar até 60 miligramas por dia. Uma coisa importantíssima: nos pacientes que vão tomar, que vão iniciar essa medicação, deve ser dada a menor dose e avaliando ao longo do tempo, pois essa medicação ela já começa a fazer efeito imediato. A partir de 1 hora da tomada da medicação, você já começa a perceber a melhora no nível de atenção, de concentração das pessoas. É importante saber que essa medicação ela deve ser iniciada com as doses menores, ela vai fazer efeito imediato, diferente dos antidepressivos, dos medicamentos psicóticos e outros medicamentos psiquiátricos, imediato, mas a dose deve ser aumentada gradualmente, não vai fazer aumento de dose de um dia para outro. Isso é muito importante, pois pode causar alguns efeitos colaterais muito mais rápidos do que o normal. Agora, quem está
contraindicado de tomar essa medicação. Quem não pode tomar essa medicação de forma alguma? A Ritalina, o Concerta, o cloridrato de metilfenidato não deve ser tomado em quem tem hipersensibilidade, ou seja, alergia a essa medicação. Pessoas que têm transtornos de ansiedade não devem tomar essa medicação, pois podem piorar o transtorno de ansiedade com o uso da tomada dessa medicação. Uma coisa importante também, pessoas que têm cardiopatias, doenças no coração, arritmias cardíacas, taquicardias, fibrilação atrial, batimentos irregulares, extrasístoles, têm que tomar muito cuidado e não deve ser indicada essa medicação se o médico avaliar, o cardiologista, que há risco de aumento dos batimentos cardíacos, piora da condição cardiológica e até descompensação da insuficiência cardíaca dos pacientes. Esse medicamento ele pode piorar o coração. Então, se foi prescrito para uma pessoa que já tem uma cardiopatia, uma arritmia cardíaca, tome cuidado e faça um check-up cardiológico antes de tomar essa medicação. Pacientes que estão em uso de inibidores da monoaminoxidase, umas medicações que são também psicotrópicas, não devem fazer uso dessa medicação. Gestantes e lactantes não devem fazer uso dessa medicação por falta de estudos nessa população. Crianças menores de 6 anos de idade, como eu falei anteriormente, também não devem utilizar essa medicação de forma alguma. Pessoas que estão sofrendo da tireoide aumentada, hipertireoidismo, que a tireoide está com muita função, também não devem tomar esse medicamento. Pacientes que têm glaucoma também devem evitar a Ritalina, o Concerta. Pacientes que têm diagnóstico de história familiar de uma síndrome chamada síndrome de Tourette, que é uma síndrome que tem muitos tiques, um paciente que tem evolução de tiques e movimentos repetitivos devem evitar, pois foi visto que pode ter um aumento da incidência ou do aparecimento dessa síndrome em pacientes que têm essa história familiar ou histórico na família de pessoas que têm a síndrome de Tourette. Agora, quais são as precauções importantes? Não utilizar essa medicação, o cloridrato de metilfenidato, se você tiver abuso de álcool ou estiver utilizando bebidas alcoólicas. É recomendado que não utilize essa medicação tomando álcool de forma nenhuma. Outra coisa, se você estiver tomando a Ritalina, você deve suspender essa medicação se for passar por uma cirurgia ou qualquer anestesia por pelo menos 24 horas antes da anestesia, se você for fazer alguma cirurgia eletiva. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para vocês. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia. Sendo um membro VIP, você tem acesso a um Netflix exclusivo de arritmias cardíacas que você pode desfrutar a qualquer momento sendo um membro do Doutor Arritmia. Aproveite esses benefícios. E quais são os efeitos colaterais que a Ritalina e o Concerta, o cloridrato de metilfenidato, pode dar? Uma coisa importante, priapismo. Priapismo é a ereção prolongada e dolorosa em pacientes do sexo masculino. Essa condição foi vista em cerca de 1 a 2% dos casos em alguns pacientes que tomavam essa medicação, inclusive crianças. Algumas reações mais comuns, em mais de 10% dos casos, são dor de garganta e coriza no início do tratamento, diminuição do apetite, ansiedade e nervosismo, com até tremores, dificuldade de dormir, insônia, pelo fato do paciente tomar doses mais frequentes de 2 a 3 vezes por dia. Então é importante que não passe da última dose depois das 5 da tarde, pois pode dificultar o sono. E outro efeito colateral também em mais de 10% dos pacientes são náuseas e boca seca. Agora, em 1 a 10% dos pacientes, pode ter efeitos como transpiração. Esses efeitos, como transpiração excessiva, pode ocorrer também no início do tratamento. Aumento da pressão arterial pode ocorrer em pacientes hipertensos ou até normotensos, que vão observar um aumento progressivo da pressão arterial nessa frequência. Uma coisa importante que foi falado nas precauções do paciente, nos contraindicações, é que pacientes com arritmias cardíacas podem piorar a frequência cardíaca, ou seja, a Ritalina, o Concerta, ele pode aumentar os batimentos cardíacos, quadros de arritmias cardíacas e elevando até mesmo os batimentos normais das pessoas. Então, você deve prestar atenção porque os seus batimentos podem ter um aumento da frequência basal. Ou seja, se você tem 70 batimentos por minuto em repouso, você pode ter 80, 85, e isso é esperado em 1 a 10% dos casos.
Outro efeito colateral, em 1 a 10% dos casos, é o ranger os dentes, o bruxismo que pode acontecer principalmente à noite, quando o paciente está dormindo. Outro efeito colateral também que pode ocorrer é perder peso. A diminuição do peso pode acontecer no início do tratamento. Agora, o que é raro de acontecer e também é muito discutido são aqueles retardos do crescimento nas crianças que estão tomando entre 6 até 12 anos de idade, que estão desenvolvendo. Em alguns casos, foi visto que teve um retardo do crescimento, principalmente em crianças que estão tomando doses maiores a longo tempo. Entretanto, é discutível isso e também é uma frequência muito baixa que deve ser evitado esse retardo de crescimento, principalmente na avaliação de consulta de rotina com o pediatra. Então, o pediatra deve avaliar se está havendo uma diminuição ou retardo do crescimento desse paciente para que diminua a dose ou até mesmo interrompa. Outra reação rara e que pode acontecer é a gagueira. Alguns pacientes desenvolvem a gagueira no uso frequente, no uso prolongado dessa medicação. Mas isso é muito raro e é descrito em alguns casos no uso do metilfenidato da Ritalina do Concerta. Outro efeito colateral também raro, mas também descrito, é o trismo, que é um espasmo da musculatura da mandíbula. A pessoa tem dificuldade de abrir a boca pelo enrijecimento da musculatura da mandíbula. Em suma, o cloridrato de metilfenidato, a Ritalina, o Concerta, ele é muito seguro, é uma medicação utilizada há mais de 50 anos. Apesar de todos os efeitos colaterais descritos aqui, eu quis ser completo nesse vídeo para você. São reações raras, são reações evitáveis e até mesmo manejáveis pelo seu médico psiquiatra. Uma coisa importante, a Ritalina, o Concerta, ele não vai te dar maior capacidade de concentração se você já tem uma concentração normal, se você já tem uma capacidade de compreensão, de atenção normal. Ele não vai ajudar nesses casos. Então, é uma coisa importante que eu tenho que falar aqui, que eu prometi para vocês nesse vídeo, é que a Ritalina, ela não vai melhorar a sua capacidade, você vai ficar mais inteligente, você vai passar no vestibular, você vai passar no concurso público, se você não tem um déficit de atenção já. Mas se você tem, ela pode melhorar sim, mas nada tão absurdo a ponto de você ficar em primeiro lugar no concurso, nem muito menos se você não fosse passar. Então, é muito importante que você tenha consciência disso, e essa medicação deve ser prescrita e acompanhada por um médico, pois, como eu falei, alguns pacientes têm contraindicações, efeitos colaterais e também podem ter, apesar de raros, efeitos que podem ser indesejáveis. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito explicativo para você, tenho dado muitas informações, como eu te falei, é um vídeo muito completo que eu fiz aqui um mix e trouxe as informações mais importantes dessa medicação. Eu gostaria de saber de você. Você tem déficit de atenção? Você tem narcolepsia? Você tem depressão? Você toma essa medicação? Você se sentiu bem tomando essa medicação? Conte para mim a sua experiência. O seu comentário aqui é muito importante e pode ajudar outras pessoas e também engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.